Irmãos, nós chegamos no capítulo 16 de Êxodo, uma caminhada do povo de Israel passando pelo deserto. E eu não consigo olhar para Êxodo 16 e não ver a caminhada cristã andando lado a lado. Convido vocês a abrirem conosco o texto sagrado em Êxodo capítulo 16. Vamos ler do verso de número 1 ao 10. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês. Depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto, a fim de matarem de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês. E o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova, para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia, prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra Ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois Ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava, a toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Amém? Irmãos, capítulo 16 de Êxodo é basicamente onde o povo verdadeiramente começa a caminhada com Deus no deserto. Nós vimos nas últimas ministrações que o povo atravessou o Mar Vermelho, chegou nas águas de Mara, Deus operou milagres e agora o povo caminha para Elim, que fica entre Elim e Sinai. Quando nós vemos o Êxodo 16, nós percebemos um grande paralelo entre a caminhada desse povo e a caminhada cristã. Nós sabemos que nada do que foi escrito em vão. Paulo disse que tudo que foi escrito para o nosso ensinamento, para que nós aprendêssemos algo. E quando nós aprendemos com a história de um povo que teve seus altos e baixos, nós aprendemos coisas que não devemos fazer. Nós devemos perceber os erros cometidos e não praticá-los. E os acertos, nós devemos nos empenhar a acertar. E as experiências que esse povo teve com Deus, nós não somente também precisamos ter, como eu creio que temos. Então aqui eu vejo a caminhada deste povo andando lado a lado com a caminhada cristã. E por isso que nessa noite eu gostaria de trazer um paralelo entre o povo caminhando em Êxodo 16 e a caminhada cristã. Nós sabemos que a caminhada deste povo não foi mil maravilhas, porque a caminhada no deserto, ela revelou quem o homem era, o que de fato havia dentro do homem. Ao passo que também ela foi revelando quem Deus era. A glória de Deus foi se manifestando. Deus proveu, supriu o povo,
mas o povo murmurou. Deus também pôs o povo à prova. Deus supriu o povo. O povo percebeu que não eram os homens que guiavam o povo, mas que era Deus. Porque não era Moisés e Arão que estavam guiando aquele povo, mas era o próprio Deus. E esse povo também viu e presenciou a glória de Deus. Mas esse povo também desobedeceu. Esse povo também foi reprovado. E eles também experimentaram o maná de Deus. Por isso, nessa noite, vamos caminhando aqui junto com o texto. E o primeiro paralelo que eu percebo aqui está no verso de número 2. Sempre que eu disser apenas versos, é Êxodo 16. Amém? Está escrito assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto a panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto, a fim de matarem de fome toda esta multidão. Este povo reclama como se tivesse com medo de morrer, mas deseja que tivesse morrido. É até estranho. Além de que um povo que é escravo queria ter morrido quando estavam fartos de carne e de pão. Eu não posso afirmar, mas eu acredito que eles queriam ter morrido no dia da praga dos primogênitos. Porque para um escravo ter tudo isso que eles queriam, só pode ser no dia em que o Senhor estava libertando eles. Porque eles estavam comendo carne do cordeiro que havia sido sacrificado e pão tinha sido preparado. Eu acho que é o único momento que eles tinham, de fato, isso. Embora o único comentário que fala acerca disso dessa forma é o comentário da NVI. Mas a grande questão, os irmãos, é que este povo, por mais que Deus tirou eles com mão forte do Egito, começou a caminhar com eles, manifestando a glória a eles, chega no deserto, chega em Mara, águas amargas, Deus opera milagres, mais uma vez, Deus mostrando para eles que Deus estava com eles. Este povo, eles não estavam caminhando em inocência. Eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles sabiam quem tinha tirado eles com mão forte do Egito. Mas este povo começa simplesmente a murmurar contra Deus. E quando o homem ele começa a murmurar, a adoração perde o lugar. E este povo já começa a não caminhar agradando 100% o Senhor. E não é que eles não entenderam que Deus não estava com eles. Se vocês olharem aí no Êxodo capítulo 15, verso 1, quando eles atravessam o Mar Vermelho, eles entoam um cântico ao Senhor. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Irmãos, se nós pudermos dar o nome a isso aqui de culto, nós poderíamos dizer que culto. Este povo atravessa o Mar Vermelho com mão poderosa de Deus e eles entram em adoração. E eu posso dizer que essa adoração foi tão sincera, tão verdadeira, tão profunda, que ela, talvez de um certo modo, posso dizer que ela foi incluída na liturgia do céu. Abre aí para mim, Apocalipse capítulo 15, verso 3 ao 5. E vocês verão que este cântico que foi entoado por este povo, ele pertence também a um cântico entoado no céu. Está escrito assim: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso.
Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? Ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Imagine, irmão, você fazer uma canção para Deus e ela ser incluída nos cânticos do céu. Que honra, que maravilha. Mas o povo que cultuou a Deus, que adorou a Deus com tamanha graça, não demorou muitos dias para começar a murmurar. Na verdade, o coração do homem, a nossa cultura, nós somos inclinados à murmuração. E não sei se é nos dias atuais, mas desde que estabeleceram um padrão que nós chamamos de direito, a murmuração tem aumentado. Porque nós entendemos ter muitos direitos. E quando o homem acha que tem direito, ele murmura mesmo. Ele reclama mesmo. Mas eu não estou muito preocupado se nós reclamamos no mundo secular. O problema é que isso começa a virar uma cultura. E nós começamos a ter essa murmuração também diante de Deus. E aprendemos tanto a murmurar e a reclamar, que também no reino de Deus começamos a murmurar e a reclamar. E a murmuração, ela tira a adoração. Murmurar é o contrário de adorar. Porque quem não está contente, não agradece. Quem não está alegre, não louva. São coisas opostas. Quando a murmuração entra, a adoração, ela fica de lado. E isso não é algo que deve acontecer nas nossas vidas. Este povo, experimentando o que estava experimentando de Deus, eles deveriam ter nos lábios as palavras de Paulo em Romanos 8:35. E que, aliás, também nós, você pode abrir comigo, Romanos capítulo 8, verso 35. Não somente eles, mas também nós, que temos tido Deus manifestando estar conosco na caminhada, precisamos ter estas palavras em nossa vida, na nossa adoração. Aquele povo precisava entender que eles, assim como chegaram até ali, com a mão poderosa de Deus, era o mesmo Deus que iria guiá-los. Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Não. Ou será a angústia? Também não. Será a perseguição? Não. Ou será a fome? Não. Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Um povo carregado pela mão poderosa de Deus, suprido pelos milagres de Deus, não deveriam estar preocupados com o amanhã, mas deveriam estar firmes, contentes e esperando em Deus. Porque o Deus que havia os levado até ali seria o Deus que levaria eles até o lugar que havia sido prometido. Amém? Que esse não seja o nosso proceder, murmurar contra Deus. Que nós sejamos gratos e sejamos adoradores. Amém? Outro paralelo que eu percebo está na primeira parte do verso de número 4, de Êxodo 16. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Amém? Aqui nós temos o Deus que supre as necessidades do povo. E aqui no deserto, Deus supriu o povo com o maná e também supriu o povo cuidando deles em todo o tempo. E esse suprimento que Deus ofereceu a este povo, nós podemos perceber que ele aparentemente soa como natural. Depois vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Se você for ver acerca das codornizes, por exemplo, é comum aquelas aves viajarem por aquelas regiões. E segundo os historiadores, quando elas atravessam o braço do mar, visto que não podem pousar para descansar,
elas estão exaustas e cansadas. Quando chega no deserto, elas não têm força para continuar. Então, seria normal elas aterrissarem no deserto e não ter força suficiente para simplesmente levantar voo e continuar a jornada. E o maná, que caía de madrugada, bem cedo, como orvalho, que poderia ser comparado como uma nevada, ali chamado de orvalho, e a aparência como sementes de árvores, poderia dar a impressão, e alguns entendem que é algo que seria até encontrado naquela região. Isso é o aspecto que parece natural. Mas por que não é natural? Primeiro, as codornizes poderia até ser natural em um dia comum e qualquer, aleatório. Mas, porém, elas passam no dia que Deus disse que passaria e na hora que Deus falou que elas passariam. E, além disso, nós não estamos falando de 100 mil pessoas ou de 500 mil, nós estamos falando de milhões. Não podemos afirmar quantas pessoas estariam ali, mas pode ser cerca de 2 a 3 milhões. Principalmente visto que os textos deles saindo do Egito mostravam que eles eram bem produtivos. E só de homens, se não me engano, tinha 600 mil. Se você colocar uma mulher para cada, já vai para 1 milhão e 200. Se vocês colocaram a quantidade boa de filhos, aí nós vamos chegar bem longe. Então, era muita gente. Alimento para todo este povo teria que ser algo extraordinário. Mas e o maná? Por que, então, o maná não seria natural? Primeiro, que o maná, ele não poderia ser deixado para o outro dia, porque senão daria bicho. E até aí é natural, porque é comum o alimento não durar até o outro dia. Mas, porém, na sexta-feira era recolhido o dobro, e, porém, não dava bicho. Se era comum dar bicho, então de sexta para sábado deveria dar bicho, mas não dava. Outra coisa que torna o maná não natural, porque se ele caía de segunda a sexta, ele deveria cair no sábado também. Contudo, no sábado, ele não caía. E vocês sabem que coisa natural não tem calendário para só falhar no sábado. E, além disso, se fosse comum cair todo dia e fosse algo natural, na sexta cairia o mesmo tanto da segunda, da terça e da quarta e da quinta. Mas não, caía o dobro. E sem contar que a quantidade também já era outra obra miraculosa. Então, fato é, era da parte de Deus. Era a provisão de Deus. Era milagre. Isso é inegável. Mas por que eu falei da parte que parece natural? Porque muitas coisas que Deus faz parece natural. Muitas vezes nós estamos experimentando provisões de Deus dia após dia, mas parece que é natural. Às vezes nós achamos que é sorte, às vezes achamos que é coincidência, às vezes achamos que é natural. E muitas vezes não reconhecemos que, na verdade, é a mão de Deus. A provisão está sendo de Deus. O cuidado está sendo de Deus. E é até entendível, aceitável, que um ímpio não perceba isso. Que um ímpio te questione. Porque vocês acham que os ímpios não têm nos questionado nesses dias? Onde está o seu Deus? Por que você está passando por aperto? Por que você está passando por necessidade? Isso sempre foi assim. Olha o Salmo 42, verso 3. O questionamento que o povo faz ao salmista. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus, onde está? É aceitável que um ímpio faça essa pergunta. Mas nós precisamos entender que Deus está nos guiando na caminhada o tempo todo. Que é Deus quem tem nos suprido o tempo todo. Deus não só nos resgatou, mas Ele também, Ele tem sido o nosso mantenedor. E Ele tem nos sustentado e nos guiado para chegarmos à terra prometida. Amém? Irmãos, um outro paralelo que nós podemos identificar está no final do verso 4, que diz assim: Eu,
os porei à prova, para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia, prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Irmãos, infelizmente, essa não é uma parte que nós gostamos. Mas, desculpa a má notícia, não tem como passar na caminhada cristã sem prova. Ninguém. E eu quero te dar uma boa notícia. Se você está passando pela prova, isso é um testemunho de que você é filho. Deus, ele só prova filho. Ele só corrige filhos. Se Deus está te provando, é porque Ele está te guiando, Ele está te amadurecendo. Ele está, de fato, te levando para um lugar que Ele prometeu que te levaria. Isso é maravilhoso. E a má notícia é que se você está nas mil maravilhas, desde que nasceu, pode esperar. Não tem como passar por aqui sem prova. Tiago 1,12, ele vai nos escrever acerca da provação, de como é importante que nós passemos por ela com perseverança. Tiago, capítulo 1, verso 12, está escrito o seguinte, é um texto bem conhecido na nossa caminhada cristã, e que às vezes a gente se esquece dele. Mas é importante nesses tempos difíceis de caminhada entendermos. Assim está escrito: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Olha o porquê. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Esse é o objetivo da prova. Deus, ao provar o homem, o objetivo dele é tão somente que sejamos aprovados. Agora eu fiquei um pouco decepcionado com a minha interpretação de prova. Eu sempre achei que o homem não pudesse ser reprovado na prova. Porque a palavra diz que Deus não nos prova além do que nós podemos suportar. Mas Ele não disse que nós nunca seríamos reprovados, senão não faria sentido ser prova. O que acontece é que Deus só coloca como prova aquilo que nós podemos vencer, exceto se dermos voz a espíritos enganadores. Adão e Eva foi colocado em prova e não passou na prova, porque deram ouvidos a espíritos enganadores. Este povo, olha a prova deles, vê se era possível ou não eles serem aprovados. Contudo, não foram. A prova era o seguinte, Deus disse, eu vou suprir este povo, mas eu vou provar eles. Eu vou dar alimento todo dia, mas não é para guardar para o outro dia. Sabe o que o povo fez? Guardou. Eles não só desobedeceram a Deus, e não sei se isso era apenas um ato de desobediência. Poderia ser um ato de falta de fé, tipo, vai que amanhã não cai. Melhor guardar hoje. Mas eu fiquei pensando também, pode ser preguiça. Porque maná era de manhã. Na hora que o sol aparecia, o orvalho derretia e não dava mais para recolher. Pode ser preguiça também. Tipo, vou recolher hoje que amanhã eu durmo mais tarde. Então a caminhada aqui, o povo teve que aprender aí a acordar cedo. E no sábado, a outra prova é que eles não deveriam recolher no sábado. Mas perceba que está fácil, porque Deus deu provisão dobrada um dia antes. Mas o povo foi procurar alimento no sábado. Aí eu não sei se é porque desobedeceram na sexta e recolheram pouco, e faltou, ou se era gula mesmo. Não sei porquê, mas certo que foram desobedientes a Deus. Então, irmãos, nós precisamos saber que nós somos provados para ser aprovados, mas não podemos dar ouvido a espíritos enganadores. Vocês já pensaram na história de Jó? Imagine Jó dando ouvido àquela voz que dizia, abandona o seu Deus e morre.
Você já imaginou qual seria a história de Jó se isso tivesse acontecido, se ele tivesse dado esse ouvido? Quer saber da verdade? Você nem ia saber da história dele, porque ela não iria existir no nosso meio. Mas louvado seja Deus que ele não deu esse ouvido. Sem contar que o conselho que a mulher deu seria a pior teologia. Imagine você abandonar Deus no dia de sua morte. Seria equivalente a você que tem um seguro de carro. Eu nunca tive condição de pagar um seguro de carro. Mas você que tem um seguro de carro, você sofre um acidente, aí você liga. Mas não é para acionar o seguro, é para falar, eu quero cancelar o seguro. Quem faz isso? Quem é o doido? Um outro paralelo que nós podemos estabelecer com a caminhada cristã está no verso de número 6. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor. Irmãos, aqui quem governa o povo, quem dirige o povo, não é homem, mas é Deus. Assim como quem dirige a igreja, quem administra a igreja, não é homem, mas é Deus. E isso faz muita diferença, porque nós estamos diante de um povo que, inclusive, murmura. Na minha caminhada, hoje eu consigo ver detalhes que Deus fez muito antes de eu ser cristão. Se eu retroceder minha vida 15 anos atrás, planos frustrados, pessoas que Deus colocou na minha vida, era Deus organizando para me trazer para algum lugar. Nós sabemos que essas coisas que acontecem é direção de Deus. Eu tenho testemunhado no meio dos jovens a respeito de como Deus ele é presente, como o Espírito Santo conduz a igreja. Eu passei por uma experiência que não é muito boa, mas eu fiquei um tempo desigrejado. Mas foi um desigrejado sempre na igreja. Era assim, eu não tinha igreja nenhuma, e todo final de semana eu ia em uma igreja diferente. E eu comecei a perceber que parecia que os pastores sentavam numa mesa juntos e dialogavam acerca de algumas coisas. E é óbvio que isso não acontecia, porque eram denominações diferentes. E ali eu fui percebendo que existe algo maior, que de fato dirige as igrejas. E é esse Deus, o Espírito Santo, é quem conduz a igreja. E por que é importante nós entendermos isso? Percebam que o povo reclamava contra Moisés e Arão. Mas era contra Moisés e Arão que eles estavam reclamando? Não. Era contra Deus. E qual é o impacto disso na nossa caminhada cristã? Às vezes nós reclamamos de muitas coisas na igreja. Por exemplo, é normal você não gostar de um hino, e não é pecado. Só cuidado para você não criticar, não murmurar contra, porque pode ser um hino que o Espírito Santo escolheu. E você não vai estar murmurando contra o louvor, você não vai estar murmurando contra o pastor, mas contra Deus. E eu falo isso em forma de temor. Você não é obrigado a gostar. Até porque Deus, ele age por um plano maior. Ele não mata 99, ele não sacrifica 99 por você. Se alguém entendeu a parábola assim, entendeu errado. Deus, ele deixa 99 em segurança, protegida, para ir atrás de um que está inseguro para buscar a proteção. Então, às vezes, Deus faz algo maior, mas que não vai te agradar. E não se preocupe, porque às vezes não foi para te agradar. Se fosse para te agradar, certamente você iria gostar. E eu não estou aqui tentando defender liderança, eu não estou aqui tentando defender a autoridade eclesiástica. A questão é, cuidado para não ser achado murmurando contra Deus, contra decisões que Deus tomou, contra escolhas do Espírito Santo. E acerca do temor, embora eu já mencionei aqui outras vezes, Provérbios, capítulo 9, verso 10, você pode abrir comigo, eu entendo este versículo como um versículo chave na nossa caminhada cristã. Um colega meu, violonista, chamado Henrique, há muitos anos atrás, fez menção desse versículo para mim,
e eu nunca mais esqueci. Já deve ter uns 5 anos aproximadamente. Provérbios, capítulo 9, verso 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Quando nós tememos a Deus, eu acredito que a maior parte da nossa caminhada já está bem resolvida. Porque se todas as nossas decisões forem tomadas com temor, se tudo que nós fizermos for pensando se agradamos ou não a Deus, o resultado sempre será mais satisfatório diante de Deus. Se você é daqueles que perguntam se pode ou não ouvir música do mundo, eu já disse isso umas 2 vezes junto com os jovens, vou te dar uma dica. Não só para música, para qualquer coisa. Não pergunta se Deus não gosta, porque a gente fica caçando motivos para Deus não gostar. Muda a pergunta. Pergunta se Deus gosta. Pergunta se, será que enquanto eu estou ouvindo aqui essa música que não é de Deus, será que Deus está fazendo festa no céu? Irmão, eu tenho certeza que se você não tiver problema de cabeça, você sabe a resposta. Me perdoe. Mas é porque é uma ignorância nós acharmos que não temos a resposta, sendo que ela é clara e nítida. O Espírito Santo testemunha dentro de nós. Deus não nos deixa andar nesse nível de ignorância. E o temor, assim como o Salmo 111, verso 10, também vai dizer a mesma coisa. O temor. Andamos em temor diante de Deus. Outro verso que me faz um grande paralelo com a caminhada cristã está no verso de número 7. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor. Amém? Se tem uma coisa que Deus faz durante a nossa caminhada, e para mim é algo que me alegra muito, é a manifestação da glória de Deus. Deus, ele manifestou a glória. Eu li o verso 7, vamos ler também o 10, para fazer sentido as duas formas de glória. O verso 10 diz o seguinte: enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então nós temos aqui 2 manifestações da glória de Deus. Uma foi manifesta no maná pela manhã, e outra foi manifesta nas nuvens. A natureza, ela revela a glória de Deus. De forma que Salmos 19:1 vai nos dizer acerca disso. Como a natureza nos ensina acerca de Deus. Você pode abrir comigo Salmo 19, verso 1. O texto sagrado diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus, ele revela a sua glória por meio da natureza. Teologicamente, é chamado o cuidado de Deus com a natureza de ajuste fino. O que é um ajuste fino? Ajuste fino, você poderia imaginar um relógio. Seria possível vocês acharem um relógio no meio do nada, funcionando com aquela perfeição? Imagine um relógio de carenagens, onde são dezenas, cada uma num tamanho específico, girando de uma certa harmonia, de modo que não atrasa nem adianta, de modo que é perfeito o encaixe. Seria possível uma explosão criar um relógio? Assim também é impossível que a criação de Deus não tenha sido criada por um Deus tão poderoso. Porque é tão harmonioso as coisas, é tão maravilhoso o que Deus fez, que é impossível não percebermos a glória de Deus. Quando eu olho para uma montanha e sei que lá tem água, eu fico maravilhado. Talvez o fato de eu ter trabalhado na Copasa por 2 anos e meio, concursado na Copasa, eu trabalhava em Alpercata. Valadares está a uns 170 metros de altitude, Alpercata 250, dá uns 80 metros de altura de diferença. A água sai de Valadares, do Rio Doce, e vai para Alpercata.
bombardeado por uma bomba bem robusta e forte. Quando essa água chega em Alpercata, e esse cano, ele é um cano muito grosso, ele seria quase que a dimensão de um MDF de porta de armário ou de guarda-roupa, para suportar a pressão. A água ela sobe até Alpercata. Se por algum motivo a bomba parar, a água começa a retornar. Se por algum motivo ela acionar de novo e jogar água, enquanto uma está indo, uma está vindo, no lugar que ela encontra, é como se fosse uma dinamite. O cano estoura como um bambu. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o Ibituruna está a mais de 1.100 metros de altitude. E lá tem água. Vocês querem imaginar a bomba que precisa? E Deus joga água lá, 24 horas, há milhares de anos. Isso é poder. Isso é glória. E é por isso que em Romanos vai dizer que o homem não está inexcusável diante de Deus por causa da glória manifesta pela natureza. Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto sobre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. O motivo de Deus manifestar a glória dele na nossa vida, na nossa caminhada, é para você ter certeza que aquele que te resgatou é o mesmo que vai te conduzir, independente das condições do caminho, e é o mesmo que vai te deixar são e salvo no destino. Eu sei, irmãos, que o poder de Deus poderia estender um tapete no deserto para o povo, de modo que de 1 em 1 metro tivesse uma cesta de alimento completa, mas eles não iam conhecer, eles iam achar que era coincidência, que era natural, eles não iam amadurecer, conhecer a Deus, perceber as manifestações de Deus. E a glória de Deus testifica para nós que tudo que vivemos é real, que as promessas são reais. A Natália do Serginho que gosta de dizer que Deus é fiel para cumprir, e é mesmo. Ele é fiel. E Ele vai cumprir todas as promessas que Ele nos fez. Embora o caminho vai ser difícil, tempestuoso, vamos ter prova, vamos às vezes ter sede e ter fome. Mas o importante é não perdermos de vista para onde estamos indo. Outro paralelo que podemos entender à luz deste texto, final do verso de número 7. Porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Pois ele ouviu as murmurações. Também, no verso de número 11 e 12, lá Deus ouviu, e aqui no verso de 11 e 12, Deus responde. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes, ao crepúsculo da tarde, vocês comerão carne. Irmãos, se tem coisa que precisamos entender nessa caminhada, é que Deus ouve. E não é um modo de falar. Deus literalmente ouve. E Ele responde também. Eu passei por talvez a maior experiência da minha vida, porque eu já tinha visto muita gente falar, Deus ouve, Deus fala, mas eu não sabia como era isso. Um certo tempo eu cuidava do som de uma igreja e estava em dias de festa, eu trabalhava, pegava o serviço um pouco mais à tarde, e antes de ir para o trabalho eu precisava resolver algo. E eu me dirigi à igreja de forma muito rápida, porque eu tinha que ir trabalhar ainda. E no caminho me veio um pensamento assim, até desagradável. Pensando o seguinte: eu poderia ficar apenas por conta deste som, porque eu faria uma obra muito melhor. Isso porque eu era operador técnico e dava assistência nas congregações. E eu sabia que eu não estava tendo condição de atender. Então eu imaginei que eu pudesse viver por conta. Mas aí eu pensei o seguinte:
Não dá, porque eu teria que ganhar no mínimo 3 mil. Visto que meu salário é todo comprometido, senão ficaria um mal pagador. A questão é, eu pensei numa questão, cuidar do som, e pensei num valor, 3 mil. E eu me dirigi à secretaria da igreja. Quando eu cheguei lá, afoito, apressado, nem cumprimentei ninguém. Um irmão que estava sentado virou para mim e disse: nem se você ganhasse 3 mil para cuidar do som, você seria tão abençoado. Irmãos, eu pensei algo. Foi a última coisa que eu pensei. E a primeira coisa que eu ouvi já foi uma resposta de Deus. Aquilo mudou minha vida. Porque eu não sabia como Deus falava. Para mim ia ser uma voz falando, Fernando, né, igual Samuel, Samuel, Samuel. Mas Deus, ele fala de muitas maneiras. Nos fala por meio da palavra, por meio de pregações. O irmão Cláudio está ali. Ele ministrou recentemente acerca de aliança. E eu tinha recebido uma proposta muito boa. Um homem que está nos Estados Unidos me oferecendo ser sócio dele na construção civil. E, irmãos, eu estou passando um aperto, porque eu fiz um financiamento e está difícil pagar. E a proposta era boa. Mas aí a palavra veio. Aliança com quem não é cristão. Em que isso vai dar? Eu não sei. Aquilo foi calma para o meu coração, foi resposta de Deus. Amém? Outro paralelo que eu gostaria de estabelecer, eu gostaria também de dizer sobre a desobediência do povo. Só vou fazer menção devido ao tempo, mas, infelizmente, o povo também desobedece. Infelizmente, o povo colheu sim alimento para outro dia, e infelizmente o povo foi sim no sábado buscar alimento. Tiveram consequências. As consequências físicas é que imagine um acampamento em vários lugares com comida podre. Não queira saber como é. É diferente na sua casa, você joga no ralo, joga bastante água. Ali não, deve ter sido feio ou fedendo, né, a coisa. E também colher as consequências espirituais, porque Deus não se agradou. Mas agora eu quero dizer o que está no verso 15. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabia o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. E óbvio que, para nós, na nossa caminhada cristã, esse pão está muito bem claro, em João 6, verso 30 a 35. O povo disse assim a Jesus. Então eles disseram, João, capítulo 6, verso 30, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto? Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Amém? Você pode se colocar de pé, eu vou aproveitar e já... Não é uma questão de ritual nos colocarmos de pé, mas eu acredito que o nosso cérebro, ele se talvez acorda um pouco. Eu sei que depois de um tempo longo desse, às vezes a gente se começa a cochilar, o cansaço do dia, as correrias do dia, de fato, que fazem parte da caminhada, às vezes é um pouco difícil. Mas nesse texto, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 30 em diante, Jesus, ele dá a interpretação do texto que acabamos de ler. Se eu dissesse que o maná no deserto, para nós, é apontado o Cristo vivo, o pão que desceu do céu, você poderia entender que nós estaríamos forçando o texto. Mas aqui é Jesus,
Você pode fechar seu olho agora para você imaginar a cena. Aqui é Jesus dizendo para você, aquele pão que caía todo o dia para sustentar um povo e os levar a uma terra. Este pão sou eu. Jesus é aquele que vai suprir nossas forças e nossas necessidades pela caminhada cristã, até nos colocar na terra prometida. Nós sabemos que o Senhor não somente nos resgatou da escravidão, mas Ele também tem caminhado conosco, dia após dia. Deus tem manifestado não só o suprimento, mas a glória de Deus tem sido manifesta. Eu não vou falar isso aqui como testemunho, porque eu não sei se houve comunicação entre o pastor e a GG, mas quem esteve aqui domingo sabe que ela pregou sobre Elias. Amém. Louvado seja Deus. E o pastor pregou sobre Eliseu. Você pode acreditar que é coincidência, mas para mim é a administração do Espírito Santo. E esse Deus não revela a glória simplesmente para fazer exibição. Deus nunca exibiu a glória dele, porque ele não precisa. No céu, essa glória manifesta o tempo todo, e tem adoração o tempo todo. Deus não tem carência de adoração, mas Deus revela essa glória, para que nós nessa caminhada venhamos a ser mais obedientes, venhamos a ser perseverantes na provação, e se possível, não venhamos a viver reclamando, murmurando. Esse Deus é o seu sustento. Jesus é o pão nosso de cada dia, que vai nos sustentando, nos alimentando de glória em glória, até o dia em que viveremos face a face. Eu não posso dizer que a terra que o Senhor prometeu ao povo de Israel seja equivalente à nossa morada celestial. Mas para mim tem um grande paralelo. Eu olho para aquele povo indo junto à terra, e eu vejo nós caminhando para o céu. E irmãos, não queremos que nós morramos no meio do caminho em vão. Nós precisamos entrar. O que foi decisivo por aquele povo não foi a falta de coragem nos últimos dias. Foi uma trajetória inteira desobedecendo, murmurando, negando, fazendo vista grossa para a glória de Deus. Mas Deus tem manifestado no nosso meio para firmar a sua fé, para firmar a nossa fé, para que nós possamos caminhar firmes, perseverantes, até entrarmos na terra prometida. Continuemos com Cristo nessa caminhada. Amém? Louvado seja Deus. Deus, eu te agradeço, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, como às vezes é mais fácil retroceder. Passar por caminho que já passamos, às vezes parece melhor porque sabemos onde pisamos. Mas o Senhor nos chamou para seguir em frente. Não importa se é 3 dias sem água. Não importa se é sem pão. Não importa se é com sol. Não importa como, Deus. Importante é a tua presença sempre.